Olá, no nosso programa Empresas Elevadas de hoje, eu vou conversar com o maestro, professor, instrumentista Eduardo Espinhara. E nós vamos conversar sobre o poder transformador da música. Mas antes, professor, eu gostaria que você falasse sobre quem é Eduardo Espinhara para Arco Verde, para toda essa região. E Rejane, primeiramente agradecer a você e ao programa Empresas Elevadas, né, por esse convite. Falar um pouco de Eduardo, a gente nunca fala sobre a gente mesmo, né? Mas como começou toda essa trajetória, né? Então, desde pequeno, eu tinha muito esse fascínio pela música. E começou com as bandas de música, né? Assistindo às bandas de música nos desfiles cívicos. E no Colégio Cardeal, onde eu estudei a vida inteira, também tinha uma banda musical. Então, aquilo ali me fascinava. Meu irmão foi o primeiro a entrar, o mais velho, entrou na banda, e logo em seguida eu entrei, no ano de 1988. Então, eu entrei nessa banda. Para você ter ideia, o meu primeiro instrumentinho foi um pianozinho, daqueles pianos que só tinha teclas brancas. Até meio que infantil, né? Meio que infantil, aquele era o primeiro instrumentinho. Então eu entrei nessa banda justamente com esse fascínio de tocar, né, por instrumentos, e principalmente instrumentos de sopro, e comecei tocando aquele que a gente chamava de corneta lisa, né, a corneta em si bemol. E de lá para cá, eu fui passando anos tocando na banda, e a gente participava de concursos, foi crescendo esse fascínio pela música, e eu resolvi estudar música. Porque para muita gente fica aquela pergunta assim, mas tem faculdade disso, né? Tem mestrado disso? Sim, é muito importante, né, a gente Né? falar para as pessoas. É claro, tem sim. Como qualquer outra formação, a música é uma habilidade. E a gente, como uma habilidade, a gente aprende, a gente desenvolve. E eu digo sempre, qualquer pessoa é capaz de tocar e qualquer pessoa é capaz de cantar. Né? Que as pessoas ficam muito nessa coisa do dom, né? Isso. E a gente diz muito que o dom é uma facilidade que a pessoa tem para aprender algum instrumento. Então, eu ingressei na faculdade no ano de 2009, porque nesse tempo todinho, olha, quando eu terminei o colégio, eu comecei a ensinar na banda do Colégio Cardeal. Ou seja, eu passei de aluno, eu passei a ser instrutor da banda. Então, eu entrei no Colégio Cardeal saí do Colégio Cardeal em 96 como aluno, e em 97 eu já estava ensinando na banda. De tanto era esse meu fascínio, essa busca pela música, eu comecei a estudar sozinho, né? Buscando. Naquele tempo a gente não tinha a internet ainda como a gente tem hoje, né? Não tinha essa facilidade de ter muitas informações, né? A gente tinha que buscar. No ano de 2002 eu fui para o Cefet, que até então era Cefet, agora é IFPE, né? Em Pesqueira, estudar com o maestro Marco César. E fui buscando essas formações, né? Nas viagens, nos congressos, eu ia atrás dessas formações para me capacitar naquilo que eu queria fazer para a vida, né? Como meta para a minha vida. E em 2009 eu prestei o vestibular para música. Em 2008, no final de 2008, em 2009 eu ingressei na faculdade, na Federal de Pernambuco. Para você ter uma ideia, eu já trabalhava no Cardeal e já trabalhava no Sesc. E era uma jornada, né? Porque toda segunda-feira eu viajava de madrugada, ia para a Federal, passava até a quinta-feira lá no Recife e voltava na quinta-feira para Arco Verde para trabalhar. Então, quando eu chegava já em Arco Verde nas quintas-feiras, 6 horas da noite eu já tinha que estar no Sesc. Então eu chegava às 5h30, mais ou menos, que o ônibus me deixava lá na coisa, já vinha direto para o Sesc para dar esse expediente. Então eu trabalhava da quinta à noite até o domingo à tarde, de 2 horas da tarde. Nossa. E foi essa jornada durante 5 anos para poder concluir o curso, né, de licenciatura em música. Depois da licenciatura, a gente sabe que sempre a gente quer mais, né? Sempre a gente vem às especializações. E aí eu fiz um curso de regência que já era online, para você ver, um curso de regência online em 2014 com o maestro Navarro Lara, que era diretamente da Espanha.
Que bom. Então, porque assim, esse ensino que está se fazendo hoje, o ensino online, está muito procurado, né? A gente pensa que é muito recente, mas não, isso já faz tempo, né? E o ensino EAD faz mais tempo ainda, né? Isso. Já se ensinava por carta, né? Há muito tempo. Isso, eu fiz uma educação à distância, que mandava os livrozinhos e a gente mandava as respostas das tarefas pelo correio. Instituto Universal Brasileiro, que inclusive tinha música. Isso, inclusive tinha música, né? E aí eu fui fazer as especializações. Fiz esse curso de regência, passei um ano estudando, né? Eu tive que deixar o curso porque na época o euro disparou, né? E a gente pagava em euro. Então o euro saiu, acho que era de R$3 para R$6, uma coisa assim, teve uma coisa no mercado, né? E eu tive que deixar essa formação, que eram 3 anos, eu fiz o primeiro. E depois, mais passou, e eu querendo essa busca de sempre mais. E na minha formação, como eu fui instrumentista de sopro, não é meu instrumento principal, é o trompete, mas eu sempre busquei outras coisas. Então eu já dava aula de violão e já dava aula de canto, porque eu trabalhava com corais. Né? Trabalhei, por exemplo, muitos anos com o coral da Comunidade Cristos. Né? Então eu fui buscar mais essa coisa da especialização em voz. Então eu conheci alguns cursos de formação, eu fui fazer essa formação. Foi quando eu conheci um dos cursos do Full Voice e comecei a fazer essa formação também online. Né? Porque o ensino online possibilitou a gente a fazer essas coisas. Né? Possibilita, por exemplo, eu ter uma aula com um americano lá nos Estados Unidos e eu estando aqui. Né? Então, ele encurtou certas distâncias. Exato. Que a gente não conseguiria. Barreiras, né? Justo. Que a gente não conseguiria fazer, por exemplo, eu não teria condições de ir para lá pagar todos esses custos. Né? Então, eu fui fazer essa formação em voz cantada. E aí eu me fascinei mais ainda por voz, fiz uma especialização em voz profissional, ou seja, para trabalhar com locutores, gestores, palestrantes, vendedores. Então eu fiz uma formação dessa, eu fiz uma pós-graduação nessa linha de voz profissional. E agora, terminei a pós-graduação ano passado, já entrei em outra pós-graduação agora, que é essa é especial em voz cantada. Então eu entrei nessa pós, que é em voz cantada agora. Nesse fascínio pela voz está cada vez maior. Né? E eu pretendo fazer um mestrado, né? Se Deus quiser, um doutorado nessa área de voz, né? Que seja na área de fonoaudiologia, alguma coisa assim. Mas é uma coisa que me fascina muito. Falando em voz, eu achei no seu histórico bem interessante. Eu estou fazendo a minha 3ª graduação, que é Pedagogia da Educação, e eu ouvi que você já foi especializado em Pedagogia Vocal. Isso. Me fala um pouco sobre essa, porque a outra eu sei o que é, agora essa Pedagogia Vocal eu estou querendo, bem curiosa. Então são os métodos e as metodologias de ensino para o ensino da voz. Tanto da voz cantada, mas como da voz falada, né? Porque a minha especialização foi uma dessas. Então, a pedagogia vocal, e se discute muito no Brasil, é um movimento que está se discutindo muito agora. Nós só temos 2 especializações em voz cantada, uma eu acho que na Faculdade Santa Marcelina, de São Paulo, e outra na Faculdade Novo Horizonte, que é daqui, tem um núcleo em Vitória. Mas que a gente faz esses cursos também EAD, né? De forma online, porque também a pandemia veio nesse processo de aceleração, né? Eu digo muito que a pandemia só acelerou o que já vinha acontecendo no mundo inteiro. Né? Então, ela acelerou um processo, principalmente na área da educação, porque na área da educação a gente estava muito atrasado, né? Pensando nessa coisa de tecnologia digital. Então, ela acelerou esse processo onde todos os professores tiveram que migrar totalmente do presencial para o online. Eu acredito que dentro de um ano a gente evoluiu 5 anos ou mais dentro do EAD e da tecnologia, né? Então, todo mundo foi jogado, né? Ou você se levanta ou você fica lá embaixo, né? Então, teve que evoluir muito. E eu digo sempre que isso é uma promessa sem volta, né? Sim. Ou seja, esse mundo chegou e a gente não volta mais atrás. Eu digo sempre, quando me perguntam, principalmente no colégio, eu digo sempre que o ensino híbrido não vai ter mais um ensino somente presencial. Isso. Porque a criança vai estar lá, às vezes adoece, às vezes quebra um pé, e o pai vai dizer assim, minha criança vai ficar sem aula, se o colégio já tem o equipamento, né? Isso. Por que não ter o ensino híbrido? Ou seja, o professor está dando aula para os que estão presenciais, mas está dando aula para quem está em casa. Isso. Então, essa linha de ensino híbrido,
ela chegou para Para ficar. ficar, com certeza. Né? Então, nesse tempo, essa coisa da pedagogia vocal é justamente as formas de como ensinar melhor, né? As maneiras, as metodologias de como eu vou ensinar isso, de como eu penso essa voz. Né? Aí você vai ter várias formações dentro dessa coisa da pedagogia vocal, até, desde a acústica da voz, né? Fenômenos físicos, né? Até a gente aprender a formatação, o formato da boca, essas coisas, tudo que influi para a produção vocal. Né? E a pedagogia vocal vai trazer essas linhas de pensamento durante todo o desenvolvimento, todo o processo, desde lá da Idade Média, quando se começou em 1900, 1200, começou-se a pensar nessa questão da voz e ter os coros dentro das igrejas, até agora. Né? É bem interessante, né? Me diga uma coisa, mas existe cursos de pedagogia da voz, de vocal, tanto para a música, como para empreendedores, para palestrantes? Fala um pouco sobre isso. Isso. Como eu te falei, a gente tem cursos na linha de voz cantada, mas tem cursos na linha de voz falada, né? Que é muito mais um trabalho dos fonoaudiólogos. Por exemplo, o fonoaudiólogo trabalha muito com reabilitação, né? Vocal, e também com habilitação vocal, né? Desde que ele faça uma especialização na área de voz, né? Porque a gente pensa, vai fazer fonoaudiologia e já vai trabalhar com voz. Não, são várias áreas, né, que a pessoa pode trabalhar, e para quem vai fazer voz mesmo vai ter que fazer uma especialização em voz. Tanto na voz cantada, e se quiser trabalhar com cantores, vai ter que fazer uma especialização em voz cantada, né? A voz artística. Então, tem-se um curso, tem-se várias especializações, tem uma especialização em voz falada, que é uma especialização em voz profissional. Que aí a gente trabalha com professores, gestores, locutores, palestrantes, dubladores. Então, todo esse pessoal, todos os profissionais da voz, né? Que muitas pessoas são profissionais da voz e muitas vezes nem se atenta a isso. Por exemplo, quando eu chego numa turma e pergunto quantas vezes a pessoa já foi para um otorrino. Aí, de 15, 20 pessoas, 2 levantam a mão. Aí eu pergunto em que situação foi. Diz, não, eu já estava doente, com a garganta inflamada. Ou seja, a gente quase não procura a prevenção. Porque a gente nunca pensa que pode acontecer. A gente só olha para a nossa voz quando a gente está doente. Isso. Né? Quando ela falha, ou quando a gente já está num quadro gripal, né, que é muito forte, a gente não consegue falar. Ou quando a gente vai perdendo essa voz, por conta do abuso vocal. Só que a gente nem presta atenção nisso, né? Por exemplo, todo mundo que é vendedor usa a voz todo dia, o tempo inteiro. Isso. Os professores dão aula 3 horários por dia. Né? Gestores, locutores, palestrantes usam essa voz o tempo inteiro. Mas nunca tem um olhar, né, para pensar nessa prevenção. Como é que eu vou trabalhar a minha voz? Né? Como é que eu vou deixar ela saudável, se já é meu instrumento de trabalho? Né? Então, tem que começar a criar essa consciência que você tem um instrumento de trabalho e precisa cuidar dele. Todo instrumento precisa de uma manutenção. Né? A gente faz exames de tudo no corpo, menos da voz. Menos da voz, exatamente. Né? Então, precisa mais desse olhar. E, inclusive, a gente está com uma oficina aqui dentro do SESC que a gente trabalha com a voz. Uma oficina justamente direcionada para essas pessoas, para os profissionais da voz, que são locutores, palestrantes, gestores, vendedores, os professores. Então a gente está com esse curso chamado Cuidados com a Voz, que trabalha toda essa questão de todos os cuidados que a gente deve ter para manter a nossa voz saudável, como também para a gente ter mais eficiência com menos esforço. Entendi. É educar também a voz, né? Justo. E quem quiser fazer essa oficina, Eduardo, Pronto. O que é que precisa fazer? Quem quiser fazer essa oficina pode procurar a central de atendimento, central de relacionamento do SESC, né, para fazer suas inscrições. Inclusive, a gente está com uma turma aberta para começar dia 7 de junho. Né? Então, vai ser todas as segundas e quintas, das 20 até as 22. São 4 encontros, né? Essa oficina é uma oficina mais curta, mas são 4 encontros, onde você vai aprender todos esses cuidados que você deve ter com sua voz e como falar em público, né? Tem algumas técnicas de coach e de oratória. Muito bom. Vou te perguntar sobre essa questão de coach de música, né? Do voice coach. Mas você vai me explicar daqui a pouco, me responder daqui a pouco, depois dos comerciais. Um momentinho. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro.
Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Estamos de volta com o programa Empresas Elevadas e Eduardo vai falar para nós aonde é o seu estúdio e ele como um voice coach. Vamos falar um pouco sobre isso, Eduardo? Isso. Eu tenho um estúdio, sim, que ficava ali na antiga casa da Sete Comunicação, né, que agora está com outro nome, que coordena a Amanda, do blog. Né, então eu fico lá na última sala, ali fica bem pertinho da Preserve. Né? Então lá eu tenho um estúdio. Avenida Zeferino Galvão. Avenida Zeferino Galvão, Isso. 192, bem pertinho da Preserve. Né? Então tem uma sala lá, a gente trabalha como um cowork, né? É dividido entre várias pessoas e a gente divide despesas, essas coisas todas. Então eu tenho um estúdio lá onde eu atendo individualmente as pessoas, né? Que é mais nesse trabalho do voice coach, né? Porque aí é mais um trabalho individual, né? Isso. Então nesse estúdio a gente marca horário pra gente fazer, aí eu vou analisar, fazer um diagnóstico vocal, eu vou ouvir a pessoa para começar a entender as habilidades e as debilidades que aquela pessoa tem, para depois traçar um objetivo junto com a pessoa e começar a criar exercícios para aquela pessoa, porque os exercícios, por mais que pareçam que são universais, alguns são, outros não, outros são individuais, ou seja, cada pessoa tem uma debilidade vocal diferente e aí é preciso criar um exercício para aquela pessoa. Específico para aquela pessoa, de acordo com aquele diagnóstico. Exatamente, então isso é o Voice Coach. O Voice Coach, que trabalha nessa linha, trabalha na linha da gravação do CD, né? Trabalha na linha de um show, de um clipe. Então ele pode trabalhar com a pessoa determinando pontos onde é que a pessoa quer chegar. Né? Então, que é a questão do coach, né? Levado do ponto A para o ponto B. Exatamente. E nessa formação que eu fiz essa formação que é um trabalho do Voice Coach. Né? Que dentro da formação a gente tem ferramentas de coach envolvidas nessa formação do Voice Coach, que é justamente nesse estúdio que eu disse, do Full Voice Studios. Acredito que são as mesmas ferramentas, a mesma filosofia do coach de negócio, do personal coach. Então, as ferramentas são as mesmas que você acabou de dizer, sair do ponto A para elevar para o ponto B. Para o ponto né? B, Então, as ferramentas devem se confundirem, né? Que os objetivos é elevar pessoas, na realidade. Justo. E trabalhar muito naquela menção também do fundador, né? do coach, que é o Tim Galloway. Isso. Que é aquela coisa de fazer perguntas, né? E a pessoa ir se auto-percebendo, né? Levar a pessoa a um autoconhecimento. Exatamente. É justamente essa questão de eu vou perguntando e você mesmo vai reforçando os seus dons, você vai se descobrindo e você vai se fortalecendo através dos questionamentos, né? Isso. Então, esse é o verdadeiro papel do coach. Do coach. Que aí alinha-se o voice coach, que é o coach da voz, né? Voz. Justamente. Aí vai ter, porque no coach vai ter, como você falou mesmo, vai ter várias linhas de formação, né? Mas é trazer essa questão do coach mesmo para a linha do vocal. E aí trabalhar com artistas. Ou com vozes profissionais. Exato. E esse poder transformador da música. Eu penso e vejo que o poder transformador da música para crianças e adolescentes em situação de risco, isso faz essa transformação e esse empoderamento para crianças e adolescentes até saírem da zona de risco e buscar os seus dons e os seus objetivos através da música. Como é esse trabalho, Eduardo? Sim, Regiane, foi muito bom você tocar nisso, porque eu acredito muito na questão da educação. Né?
E eu digo muito que a gente só vai mudar alguma coisa se a gente começar a agir dentro das nossas escolas. Trazer essa educação, que é o que a gente chama de educação musical, para as crianças, é muito importante para esse desenvolvimento, né? A gente já sabe que cientificamente tem provando que a música interfere em várias partes do cognitivo das pessoas, das crianças, né? A gente sabe que a música, por exemplo, a gente trabalha com a música para trabalhar com doenças senis. Sim. Né? Nesse retardo de você ter o avanço dessa doença, né? Por exemplo, quem tem Alzheimer faz você ter várias lembranças do passado, né? A música tem esse poder, né? De fazer várias ações, de vários ligar, insights, né? Vários insights. Isso. E de fazer essa coisa do cérebro, fazer as ligações, porque na música você trabalha, quando você trabalha um instrumento, você trabalha as duas partes do cérebro ao mesmo tempo, né? Uma das coisas que consegue fazer isso é a música. Isso é um poder enorme na formação de uma criança, né? Então, trabalhar com crianças é muito bom, né? É muito interessante você trabalhar participando dessa formação na educação. Então, a música tem esse poder da gente trazer e também da gente se autorrelacionar, da gente se autoconhecer, de desenvolver partes do cognitivo, vai ajudar em outras matérias. Despertar os dons. Vai despertar os dons, né? Essa coisa de ele começar a perceber o que é que ele quer, né? Porque quando a gente trabalha com educação musical, a gente não está trabalhando na formação de músicos. A gente está trabalhando justamente nesse fomento pela música. No fomento por uma música que ele vai consumir mais tarde, por exemplo, que é uma coisa que eu acho muito importante. E eu fico pensando muito hoje, por que nas nossas escolas a gente não começa a falar sobre o poder da arte? Isso. Por que essa arte é tão importante na vida das pessoas, né? A gente, por exemplo, a gente vê falar na escola sobre o poder do esporte. E desde criança, as crianças, né, crescem com essa questão do poder do esporte, de transformação. Que transforma também. Justo, né? que transforma também, né? Mais uma coisa para agir nessa transformação e nesse aprendizado do todo, do ser, né? Uhum. Mas por que não também a gente não fala dessa questão que a arte também pode transformar? Sim, sim. Né? Dessa importância da arte. E a arte está em todo lugar, seja no design, né? Seja na roupa que você veste, seja na música que você está ouvindo, Isso. seja lá na novela que você está assistindo. Então a arte está em todo lugar. Na né? performance. Na de cada performance, um. tudo. E por que a gente não fala dessa importância desde criança da arte dentro das escolas? Talvez a gente poderia começar daí, desse poder transformador. Isso. Eu digo muito, e foi uma provocação que eu fiz há muitos anos atrás, numa das eleições que teve para prefeito, e o Anderson Cristino, que era da comunidade cristã, ainda era vivo, Sim. e teve aquele Vota Cristão. Uhum. E eu fiz a pergunta a todos os candidatos, por que não a gente implementar, ser uma cidade pioneira, implementar essa arte dentro das nossas escolas municipais? Né? A gente oferecer essa arte, né? Porque a gente pensa só no ensino integral como se fosse para a criança passar o dia inteiro na escola. Mas é o dia inteiro como, né? Tem todas essas outras ações que transformam, todas essas ações que andam junto com a educação. A arte e a educação nunca deviam andar separadas, deviam andar sempre juntas, né? Exatamente. De mãos dadas, né? De mãos dadas. Mas vamos voltar agora para o ano 2020 e 2021, que é o ano em curso, que nós esperávamos que essa situação toda pandêmica que estamos vivenciando esse ano, a gente já tivesse ultrapassado, né? Essas rupturas que aconteceram em 2020 e que está acontecendo em 2021. Mas nós, com todos esses problemas, com todas essas situações que nós estamos passando e que vem já a terceira onda, que eu acredito que já esteja acontecendo, que são as doenças mentais, as doenças psicológicas que as pessoas estão passando por conta dessa falta de interação, por conta dessa falta de estar na arte, na cultura, no entretenimento, que foram os segmentos que mais foram prejudicados. Mas, Eduardo, eu te pergunto, quais foram os desafios e quais foram os aprendizados, que foram tantos, né, que nós conversávamos anteriormente. A sabedoria do ser humano está em tirar, né, aprendizados, mesmo diante de tantos desafios. Quais são os aprendizados que para a música, para a arte, para as pessoas que você convive nesse segmento? Isso, tem sempre aquela velha máxima, né, que o desafio é que faz a gente crescer, né? Isso. Que a gente começa a pensar em soluções. Uhum.
A nossa classe, né, eu acho que a classe de eventos foi a mais prejudicada em tudo isso, né, e ainda está sendo. Foi a primeira que parou e vai ser a última a voltar. Eu penso que muitas pessoas conseguiram andar, caminhar, se reinventar, Sim. né? E aí partiram para essa questão realmente de entrar no online de cabeça, né? Como os professores conseguiram fazer isso. Então, quem trabalha com arte e conseguiu ainda ir para a internet e fazer essa coisa online, ainda achou uma saída. Mas quem trabalha somente com eventos, né, quem trabalhava somente tocando em bandas, eventos, e a gente está vendo aí as bandas desestruturadas, vendendo ônibus, vendendo, né, os músicos vendendo seus instrumentos para sobreviver. Né? Essa é uma classe que está muito atingida, né, os garçons, o pessoal que trabalha, né, na organização. Né? Isso tá muito difícil, muito complicado. A gente ainda vai demorar muito tempo ainda para sair dessa situação. Eu penso que a gente poderia sentar com essas pessoas, o poder público poderia também sentar com essas pessoas e começar a procurar soluções, né? De como é que a gente pode ajudar essas pessoas a começar a pensar também de forma diferente. Produtiva. Né? De forma produtiva. Então, começar a juntar com essas pessoas e pensar o que é que a gente pode oferecer. Cursos de formação, cursos de formação na área de empreendedorismo, né? Como é que ele pode empreender através da música, não só tocando. Né? O curso de formação para eles começarem a elaborar projetos, porque é uma outra forma, né, deles começarem a subsistir. Pensar também como eu posso ajudar, por exemplo, as pessoas que tocam, que cantam. Né? A gente teve um projeto da prefeitura agora, né, que veio a questão do Supera, mas a gente tem que ter uma coisa que seja mais continuada, que seja contínua, porque receber uma ajuda agora e você não pensar no mês que vem você não tem o que comer, uma perspectiva, né? Não tem uma perspectiva, né? Então por que a gente não se junta com essas pessoas e começa a pensar, eu posso levar, por exemplo, esses músicos para dentro das minhas escolas, mesmo que seja online, né? E ele ter uma gratificação por isso. Ele pode começar a pensar em que produtos que podem ser vendidos, que ele já faz e ele às vezes não acha que aquilo pode ser vendido, ou seja, justo, que é o que a gente chama de economia criativa, né? Isso. Ele pode começar a pensar nisso. Então eu penso que a gente tem que começar a conversar com essas pessoas, ter um olhar mais delicado com essas pessoas, porque a situação é difícil. Realmente as pessoas não estão trabalhando porque não podem, não é porque não querem. Sim, e a gente entende toda a situação. É claro que ninguém quer que volte eventos agora num momento como esse, né, que a gente está passando. Se a gente tivesse uma situação de vacinação talvez mais acelerada, a gente já tivesse numa outra situação, como está os Estados Unidos, como está a Austrália, né? Os países da Europa, né? Mas ainda também ninguém está falando de eventos grandes, né? Porque é uma coisa que a gente sabe que ainda vai se testar isso, né? Vai estar todo mundo sem máscara, mas vai se testar isso, como é que vai se dar isso. Já estão acontecendo no mundo alguns eventos para essa testagem, né? Isso. Eventos com grande aglomeração e as pessoas sem máscara para fazer o teste da questão da vacinação. Né? Isso, que eu acho que aí é que a gente, daqui a 6 meses, 1 ano, que a gente vai ter essa ideia, né? De como vai ser. Eu acredito nisso, que se a gente se juntar-se com esses artistas e começar a pensar em soluções juntos, começar a trazer formações para essas pessoas, para que eles se percebam nesse processo. Eu acredito também na educação financeira, não é? E isso é um outro processo, porque, por exemplo, muita gente tem períodos que ganham mais dinheiro. Né? Como eu posso fazer com que esse dinheiro cresça, né? E reproduza esse dinheiro de alguma forma? Eu acho que formações para essas pessoas, conversar com essas pessoas, até para ter um alento, né? Até para ter uma perspectiva. Porque às vezes eu acho que eles que se pensa, a nossa classe pensa que está meio que perdido nessa coisa e que foi abandonado, né? Porque a gente não se vê falando sobre, né, de como resolver esse problema, porque eu acho que, claro, ninguém tem uma solução pronta, mas a gente pode construir juntos. Exatamente, essa questão de construir junto, do profissionalismo, da educação financeira, Eduardo. Eu gostaria que você agora falasse e deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão nos assistindo. Uma mensagem de esperança, de melhorar, de capacitação, de mostrar alguns caminhos para que as pessoas que estão nos assistindo
sinta esse fortalecimento e encontre, eu tenho novas oportunidades, novas perspectivas. Isso, eu digo muito que é justamente nessas dificuldades que a gente vai se superando, né? E que as pessoas não se sintam abandonadas, né? Eu digo que a gente se capacite ao máximo. Então, se tem formação gratuita, faz, né? Se eu não estou podendo pagar uma formação, mas tem formação gratuita, faça, né? Online está tendo um monte de formações que vocês podem se capacitar e procurar mais, né? Eu digo sempre que a gente tem que ter esperança, mas a esperança não vem do verbo esperar, vem do verbo esperançar, que é correr, que é buscar, né? Que é ir atrás de algo. Ou seja, a gente não pode ficar esperar sentado na cadeira e achar que as coisas vão se resolver. Não vão. Mas a gente correr atrás, a gente buscar parcerias e ir atrás das instituições mesmo. Olha, tem uma formação onde eu posso ajudar, o que é que eu posso fazer como músico que eu possa, por exemplo, trabalhar dessa forma ou empreender. Aí procurar essa formação, por exemplo, do empreendedorismo, essa formação da economia criativa, porque aí você vai se redescobrindo, né? Isso. E para os que têm fé, né, acreditar nessa fé, mas correr junto, né? Porque já diz o velho ditado, Deus ajuda a quem cedo madruga. E também Deus diz, faça por ti que eu te ajudarei. Verdade. Né? Essa é a mensagem de tantas outras mensagens, mas a principal mensagem, faça por ti que eu te ajudarei, do Empresas Elevadas de hoje.